A pergunta do Matheus é a seguinte, ó, solo arenoso compacta? Tenho essa dúvida, se puder explicar um pouco sobre como acontece, tá? Boa pergunta. Possivelmente ele está perguntando isso porque normalmente a gente fala que os solos argilosos, eles vão ter um maior grau de compactação. Isso é fato, né? Normalmente, solos argilosos, a gente acaba tendo um solo mais rígido, um solo mais denso, um solo que possivelmente ele pode se compactar mais. Só que isso não é uma regra. Não é porque o solo ele é arenoso que ele não vai compactar. Muito pelo contrário. Solo arenoso, ele tem condições de compactação, sim. Tá? Se você não cuidar, se você não fizer o manejo da forma correta. Vamos lá. Tem uns 4 pontos que podem fazer com que o solo arenoso ele possa compactar. Primeiro, tráfego de máquinas agrícolas. Então, se você faz a passagem frequente, né, de máquinas agrícolas, como tratores, colheitadeiras, implementos agrícolas de forma geral, sobre o solo, você pode compactar o seu solo. O peso ali das rodas das máquinas, eles aplicam uma pressão sobre o solo, principalmente quando a umidade do solo está inadequada, eu vou falar sobre umidade também, e vai levar à compactação. Então, tráfego de máquinas frequente e intenso, mesmo que o solo seja arenoso, ele também pode compactar. Agora, perceba que eu falei aqui que, principalmente se ele está em condições de umidade inadequada. E aí entra o segundo ponto, que é a umidade do solo. Em solos arenosos, a umidade ela tem uma influência até maior do que em solos argilosos. Principalmente quando você está alinhado aí à falta de matéria orgânica. Normalmente, solos arenosos, a gente acaba tendo um pouco menos de matéria orgânica. Então, você tem ali um teor de umidade inadequada e baixa matéria orgânica, ela pode compactar o solo, tanto com muita umidade, tanto com pouca umidade. Quando a gente pega ali a falta de matéria orgânica e a estrutura porosa, elas vão tornar mais suscetíveis à compactação quando tem muita umidade ou quando tem baixa umidade. Né? Como assim, Daniel? Quando o solo está muito seco, por exemplo, você pega um solo arenoso que ele está muito seco, as partículas de areia elas vão unir de forma mais fácil, né? Elas têm maior facilidade de se unir, porque tem, né, pouca umidade. E aí aumenta a densidade desse solo, ou seja, compactação. E por outro lado, quando a gente tem muita umidade, é pior ainda. Solos arenosos muito úmidos, quando principalmente alinhados aí à passagem de máquinas pesadas, por exemplo, as partículas elas vão se aglutinar. Elas vão se aglutinar de forma temporária, não vai ser para sempre, não vai ser por muito tempo, mas vai ser de forma temporária. Só que essa aglutinação no solo de forma temporária, ela vai causar aí compactação, tá? Aí eu falo aqui sobre umidade. E aí a gente leva um terceiro ponto, por exemplo, a irrigação, se o seu sistema é irrigado. A irrigação, quando ela é inadequada, principalmente quando a gente fala aqui em uso excessivo de água, ela pode, né, aumentar a compactação. O excesso de água no solo, né, bem parecido com o que eu já expliquei sobre a umidade, ele pode fraturar o solo, ele vai reduzir temporariamente a capacidade de suporte e vai levar, então, à compactação. Tá? Então, o sistema de irrigação irrigação muito intensa pode compactar o solo. Outro ponto, quando você trabalha com monocultura, né, de forma muito intensa, um período muito grande, se você não faz uma rotação de cultura, por exemplo. Se você não faz uma rotação de forma correta, você pode contribuir para essa compactação. Né? Algumas culturas elas têm sistema radicular mais superficial e outras mais profundas. Quando você vai fazendo uma rotação de cultura, você ajuda a manter uma distribuição mais equilibrada aí da compactação do solo. Entende? Então, veja, eu citei aqui alguns pontos que mostram para a gente que um solo arenoso ele pode sim ser compactado, né, nessas situações.